Boa noite, advogados e advogadas, alunos queridos. A gente está aqui para mais um aulão da nossa aula semanal que acontece toda quinta-feira às 20 horas. Essa é a nossa aula número 3. E essa aula é para quem? Para todos os advogados e advogadas que estejam em início de carreira ou que já atuam na profissão, mas querem mudar de nicho e aprender a faturar mais de 10 mil mês, com execuções de débitos educacionais. E por que a gente fala isso? Porque a gente tem método, a gente tem direcionamento, implementação, feedback e acompanhamento. Tudo isso estruturado e pensado para você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sheila Morgante, eu sou expert em execuções de débitos educacionais e co-criadora do método Honorários Recorrentes Pro, o MHR Pro. Aqui comigo hoje, Gelisa Diniz, minha sócia, e que será a nossa navegadora. Sejam todos Fala oi bem-vindos, pro povo. pessoal. E, gente, assim, já vamos fazer o nosso combinado, então, desde o início da aula. Como a gente teve problemas técnicos na nossa aula número 2, então eu vou abrir no finalzinho para responder algumas perguntas que enviaram para a gente lá no direct e que ficaram sem respostas por causa dos problemas técnicos. E na aula de hoje, a gente vai aprender a como saber se execuções de débitos educacionais são o nicho certo para você. De antemão, eu já digo que se você está aqui, é o nicho certo para você. Como é que eu sei disso? Responde para mim. Quem é que está satisfeito em ganhar menos de 10 mil reais por mês? Quem é que já vem atuando de forma árdua, séria, sabe o que está fazendo, mas ainda não alcançou esse tipo de honorário? É com você o meu diálogo hoje. A pessoa que atua no nicho de educações, de execução de educações, de débitos educacionais, ela já tem a oportunidade de entrar numa carreira que é previsível, estruturada e que é infinita, porque a demanda é infinita. Então, você consegue escalar honorários trabalhando dessa forma. É um lugar que permite que você cresça de verdade, tá? O que a gente precisa entender é, ok, como é que eu vou saber exatamente como isso é o correto para mim? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão me vendo aqui com essa cara bonita, entendeu? Feliz, bem-sucedida. A questão não começa aqui comigo agora. A questão já começa de onde eu vim e aonde eu cheguei agora. Eu já trabalhei com quem está acompanhando um pouquinho da minha história sabe, entendeu? Que eu sou especialista em trabalhista, licitações e contratos e execuções. Eu comecei com execuções de débitos educacionais? Não. Eu comecei trabalhando com execuções de forma geral, títulos executivos extrajudiciais e judiciais. Só que o que acontece? Na pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Tanto as escolas criaram a demanda que elas não tinham, que a inadimplência ficou absurda na época da pandemia, quanto os profissionais também tiveram que se mexer. Porque você sendo generalista ou você trabalhando exclusivamente dependendo só do fórum, o fórum ficou um ano fechado. O que a gente ia fazer nesse período? Então, a oportunidade nasceu dali. Foi dali que eu, já atendendo algumas escolas em outras demandas da área consultiva, consegui entender que isso era uma dor do meu cliente e eu precisava resolver. Ele estava contando comigo, não só porque eu estava oferecendo um serviço de qualidade para ele, mas porque eu era capaz de resolver alguma coisa
que ia mudar a situação financeira da empresa dele, ia recuperar essa saúde financeira da empresa dele. Então, é daí que nasce o nicho e que nasce uma especialidade que é pouco explorada, mas que existe uma demanda todos os anos e que você não precisa ter experiência nenhuma. Então, você entendeu onde eu quero chegar? Tá dando para acompanhar esse raciocínio? Olha só, eu tenho certeza que você é estudioso ou estudiosa. Eu tenho certeza que você já fez vários cursos, já se empenhou e até agora não chegou no resultado que você merece, porque você trabalha arduamente. Como é que eu sei disso? Eu já estive aí. Eu sei exatamente o que você está passando. E não era por falta de capacidade. Era por falta de quê? Direcionamento. Algumas escolhas que eu fiz é que me deram esse direcionamento. E depois de muito tempo andando nessa estrada, o que que eu percebo? Que quanto mais eu entrego para o meu cliente, mais eu tenho estruturado a minha carreira. As pessoas me procuram hoje não porque já sabem do meu potencial, mas porque consegui mostrar para elas o valor do meu serviço, o valor daquilo que eu entrego, da recuperação financeira que eu consigo agregar na vida delas. É isso que faz o diferencial. E se fez para mim, e se faz sentido para mim, faz sentido para você também. Aí eu preciso que você entenda o seguinte: é uma coisa que já estava no meu radar antes? Não. É uma coisa que surgiu no meu radar de acordo com uma necessidade que eu tinha e que eu encontrei um público que também tinha necessidade do meu serviço. Então, a primeira coisa é: eu tenho afinidade profissional com essa área? Se você é da área do direito, provavelmente sim. Para quem que não é esse tipo de serviço? Para quem gosta de arriscar com a sorte, para quem gosta de não ter previsibilidade do que vai entrar, para quem gosta de trabalhar em demandas que a gente possa, que a gente não tenha como saber o que vai acontecer no dia de amanhã, entendeu? Essa falta de previsibilidade mesmo. Mas não é só que não saiba o que vai acontecer no dia de amanhã, é tipo assim, eu não sei qual é o meu fluxo. Eu não sei se eu vou ter a mesma demanda no dia de amanhã. Ou eu posso ficar atuando em demandas que têm pico, mas que depois não tem continuidade. Então, realmente não é para você. Aqui chega a ser monótono, porque eu sei exatamente o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, com que frequência eu vou fazer e de que forma eu vou entregar. Então, eu tenho método, eu tenho consistência e eu tenho recorrência. É monótono, mas é objetivo, é o que traz clareza para dentro da estrutura do que a gente quer para a nossa carreira e é o que faz a gente chegar mais longe. Para quem é, então? Acabei de falar que tem método, tem objetividade, tem clareza. Advogados que precisam de clareza e previsibilidade. Seria um ponto. Advogados que gostam de ordem e de método. Advogados que preferem atuar com instituições e não com pessoas físicas. Também tem uma diferença. E advogados que buscam uma renda mensal estável e não processos isolados. É para essas pessoas que esse tipo de nicho faz diferença. Ou não vamos falar nem especificamente do nicho, vamos falar então da especialidade. Você deixar de ser generalista e você acompanhar um nicho, entrar nesse nicho e começar a trabalhar nele com essa clareza, com essa determinação, com esse foco, é que vai te trazer o resultado. Você vai praticamente casar aquilo que você já é na sua vida pessoal com essa objetividade e o nicho escolhido. Então, isso é o match. É esse o match que você precisa
para você entender que, sim, você é a pessoa que está pronta para esse tipo de nicho, para esse tipo de especialidade. E aí, vamos falar agora especificamente do nicho, porque eu falei para vocês que você escolher uma especialidade já te tira do lugar de ser generalista e talvez te propicie chegar a um lugar, a algum lugar. Mas a questão é, nesse nicho dos débitos educacionais, que é a minha especialidade, o que que a gente já tem para te oferecer? Primeiro, a gente já tem um direcionamento. Segundo, a gente já tem um método testado e convalidado. E terceiro, a gente já tem a previsibilidade de que a dor das instituições financeiras existe todos os anos. Esse problema que eles têm impacta diretamente no bolso e nas finanças dos proprietários e das instituições de forma geral. Então, é um problema financeiro que acontece todos os anos, ele é urgente e ele é relevante. Se você não acha um profissional capaz de sanar esse problema, o que vai acontecer com a saúde financeira dessa empresa? Muito provavelmente vai dificultar a vida desse empresário até chegar num ponto, como aconteceu pós-pandemia, que várias instituições financeiras fecharam as portas. Então, é daí que vem você saber que o nicho te propicia isso, porque neste nicho especificamente é testado e comprovado que existe a recorrência do problema, mas também existe a recorrência das soluções que você vai encontrar para esse problema, tá? Ainda não tem muita concorrência qualificada e é a repetição, o que que eu disse para vocês? É tão monótono que todos os dias eu sei exatamente o que eu preciso fazer, como é que eu vou fazer, de que forma executar, como entregar e o que isso vai me trazer de retorno. E o melhor, como esse problema acontece em uma escala que não é só uma ou duas escolas que têm esse problema, ou uma ou duas instituições de ensino que têm esse problema, então você tem a oportunidade de escalar. É isso que te faz se tornar especialista na área, trabalhar de forma consistente e conseguir previsibilidade e recorrência nos seus honorários. Então, acho que eu estou falando com as pessoas certas. Eu estou falando no momento certo. A única coisa que você precisa fazer é se autoavaliar. Então, veja bem se faz sentido para você. Você está cansado de tentar advogar em tudo? Responda com sinceridade. Você valoriza relações profissionais mais organizadas, institucionais? Você quer construir uma autoridade em algum âmbito, em algum aspecto da sua profissão, o mais cedo possível? Você gosta da ideia de processos semelhantes, organizados e repetitivos? Você quer esse tipo de segurança ou gosta mais de surpresas na advocacia? Você quer construir um patrimônio baseado numa renda recorrente ou você quer só resolver demandas? Então, gente, se você conseguiu responder sim a mais do que uma dessas questões que eu acabei de falar, com certeza este aqui é o nicho adequado para você. Deixa eu ver aqui que parece que está chegando perguntas aqui. Então, Gelisa, depois se chegar perguntas aí, você direciona para o final da aula, por gentileza? Tá, tô aqui. Agora, as instituições, gente, voltando aqui ao que eu estava falando, as instituições de ensino, elas têm volume, elas não têm casos isolados. Então, uma única instituição, ela vai te
gerar vários casos anuais. Foi um exemplo que eu citei numa das aulas atrás. Se eu quiser trabalhar com uma única instituição de ensino e falar para ela, olha, ok, você tem demandas só desse ano, com certeza ela vai ter um universo de muito mais do que 20, 30, 40 demandas no ano. Olha o universo de alunos que uma instituição de ensino atende. Isso falando que você vai trabalhar só com as execuções. Mas, como eu já disse, nesse tipo de nicho, você não trabalha só pelas execuções. Você trabalha também na parte consultiva, você trabalha também na parte de contratos, você tem outros leques de oportunidade e na parte administrativa da cobrança do débito também. Tudo isso estruturado é que fez o método fazer as pessoas alcançarem a renda de mais de 10K mês. É da noite para o dia, como já me perguntaram? Não. Vai depender muito mais de você, do seu compromisso em executar o método, com o acompanhamento que o método te dá, para depois você me dizer se valeu a pena ou não. Tá? Muito mais vem do seu empenho do que da entrega que a gente está fazendo para vocês nessa mentoria. Qual é a diferença, então? Na mentoria, eu não estou te vendendo um curso, eu estou te vendendo um acompanhamento. Quando a gente fala de acompanhamento, eu estou falando de direção, de implementação, de execução, de feedback. É um acompanhamento mesmo personalizado. E esse acompanhamento é que pode fazer toda a diferença, não só na hora de você escolher o nicho, mas também na hora de você executar o nicho, tá? Outra coisa, como o processo é repetitivo, essa curva de aprendizado sua, ela é rápida. Por quê? Se eu vou executar as coisas com uma metodologia, é óbvio que a partir do momento que eu implemento ela e eu começo a executar, eu consigo ter mais direcionamento e mais rapidez na hora do meu aprendizado e na hora da minha entrega. O problema financeiro que vocês resolvem não é um problema financeiro que não tenha urgência. A urgência dele sempre vai ser real. Por exemplo, eu disse para vocês que agora, nessa reta de final de ano, as instituições de ensino, elas estão trabalhando com as rematrículas. Qual é o primeiro requisito, entendeu, que você precisa ter para se rematricular? É estar KITS, é estar adimplente com as suas mensalidades educacionais. Se você não está KITS, se você está inadimplente, a primeira coisa que a instituição de ensino faz é barrar a sua rematrícula. Então, agora seria a oportunidade de fazer uma campanha de recuperação de crédito. E é nessa hora que precisa do advogado estar presente. Para quê? Para dar orientação, para poder fazer os acordos, para dar uma revisada no contrato da instituição para o próximo ano. Vocês sabiam que quando a gente revisa o contrato e de um ano para outro, muita coisa muda? Até um tempo atrás, por exemplo, os contratos não era obrigatório rever a questão da LGPD. Hoje precisa constar no contrato. Tem muita instituição de ensino que pede a revisão anualmente do contrato exatamente por isso. Porque precisa ver o que atualizou na legislação e que impacta diretamente na vida daquela instituição de ensino. LGPD foi uma novidade que teve que entrar. Há o quê? 2 anos atrás. Do ano passado para esse ano, já mudou algumas coisas também. A gente teve a questão da adaptação da questão dos neurodivergentes, por exemplo. E esse ano já teve nova alteração da lei. Então, tudo isso você faz a parte consultiva e faz a revisão do contrato, entendeu? Para que isso gere valor e agregue valor para o serviço que você está entregando. Agora, me diz uma coisa: se você é esse profissional que está sendo treinado para
mudar e impactar a vida financeira de instituições de ensino, qual o tamanho do valor que você ainda não reconheceu que você tem nesse nicho e que pode agregar valor à sua vida? Isso vai transformar não só a vida das instituições de ensino que você recupera o crédito para elas e que você faz esse tipo de análise contratual, mas também vai impactar diretamente na sua vida. Você está transformando outras vidas. Com a saúde financeira recuperada, você consegue manter e até ampliar quadros de colaboradores nessas instituições. Então, quantos empregos indiretamente com o seu trabalho você consegue manter ou gerar? E até mesmo para a sua advocacia. Eu já brinquei com vocês, entendeu? Que no começo a gente trabalha com a equipe e depois você vai aumentando isso dentro do seu escritório, da organização do seu escritório. E aí você também vai deixando de ser pessoa física para ser pessoa jurídica, para poder lidar de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Todas essas transformações a gente entrega para você com método, com organização, com previsibilidade, comprovado, testado. Então, não é uma coisa que aconteceu e mudou na minha vida da noite para o dia, e eu tenho certeza que também não vai acontecer e mudar na sua vida da noite para o dia, mas tudo começou com uma escolha. Eu escolhi achar o remédio para a dor daquelas instituições. E achando o remédio para a dor daquelas instituições, eu resolvi o problema da minha dor durante a pandemia. E foi isso que me fez chegar até aqui. E foi isso que me fez querer dividir com vocês tudo que eu aprendi. Não só porque eu sei o que eu estou fazendo, mas porque eu sei o valor que isso gerou na minha vida e eu sei o valor que isso pode gerar na vida de cada um de vocês. Para vocês entenderem, o nicho é grande, tem pouca concorrência, a demanda é contínua, a receita é recorrente, tem segurança jurídica, ou seja, tem fluxo. Então, se você se perguntar novamente por que ou como eu sou esse profissional, lembre-se que você pode ainda não ser, mas se você com certeza está insatisfeito com o lugar onde você está, essa é uma oportunidade de você sair desse lugar e transformar a sua vida. E várias coisas vêm, várias perguntas vêm acontecendo dentro do Instagram, que inclusive daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Mas olha só, tem um dado curioso também, entendeu? Que me fez entender como que eu podia ser essa profissional. Primeira coisa, eu não sei como é que se chama isso na cidade de onde vocês estão falando, mas aqui a gente tem um órgão do estado que ele, ou do município, ou é do estado ou é do município, mas sempre é de um ou de outro. E às vezes tem dos dois nos lugares também. Mas o daqui se chama Resolve Palmas. Resolve Palmas é um lugar onde você acha Detran, você acha prefeitura, parte de IPTU, você acha o pessoal da identificação do estado para você tirar a sua nova carteira de identidade, você acha tudo num único lugar de serviços que são assim oferecidos para a população. Antigamente, o meu apelido era Resolve Palmas. Por quê? Porque eu era aquela pessoa que todo mundo procurava quando precisava entender alguma coisa com clareza ou resolver alguma coisa com urgência. Quando eu estruturei isso em método e eu vi que isso resolvia não só a vida das outras pessoas, mas podia resolver a minha também, eu falei, opa,
aqui existe um valor em mim que eu não estava reconhecendo. Mas por quê? Porque eu era generalista. Eu trabalhava com tudo. Eu era literalmente o resolve palmas, era todas as áreas. E agora, depois que eu comecei a centralizar as áreas e a trabalhar dentro das especialidades que eu já tinha como método de trabalho, mas que eu ainda não tinha nichado, foi que eu aprendi que se eu fizesse essa escolha de fazer esse diferencial na carreira, eu podia escalar, que era uma coisa que, para mim, sendo generalista, estava difícil de acontecer. E como deve ser para todo generalista. Por quê? Porque a gente tem a atenção da gente, a energia da gente distribuída em vários pontos. Literalmente, eu resolvo palmas. Uma hora eu sou Detran, outra hora eu sou do IPTU, outra hora eu sou da identificação, e assim vai, entendeu? Aqui na nossa metodologia, no nosso trabalho, quando você entende que se você se especializar, você vai agregar muito mais valor e vai ser muito mais contribuição para resolver os problemas de uma dor específica, de um nicho específico, e que esse nicho não vai deixar de ter problemas. E isso vai acontecer todos os anos, e você tem a possibilidade de crescer, porque você atende desde maternal, escolas que trabalham com maternal, até instituições de nível superior, EADs, curso preparatório, ou seja, falou que a instituição de ensino tem uma mensalidade, ali eu consigo trabalhar, ali eu consigo escalar honorários, ali eu consigo entender a dor daquele meu cliente. Não é em todos os âmbitos, aliás, eu acho que em nenhum dos âmbitos educacionais, são raras as vezes em que você fala assim: olha, a anuidade escolar é R$ 12.000 e o pai chega e passa o cartão para pagar. Normalmente você vai trabalhar com as mensalidades dentro da anuidade escolar. E é isso que faz a pessoa atrasar esse pagamento. Por quê? Veja bem, se não é um item básico que você precisa para sobreviver, apesar de ser importante a educação, você vai deixando para depois. Então, como aconteceu na pandemia, todo mundo precisava fazer o quê? O item básico de sobrevivência. A escola, como ficou todo mundo em casa e as faculdades praticamente tiveram que virar EAD, o que aconteceu nesse período? As mensalidades deixaram de ser pagas. As escolas tiveram que fazer, as instituições de ensino foram fazer acordo com esses pais para não perder os alunos, porque elas também tiveram que investir numa tecnologia que elas não tinham necessidade de ter, porque a aula era presencial. Ou seja, eles tiveram que fazer um investimento para uma coisa que eles não estavam preparados e, ao mesmo tempo, diminuir a receita deles para não ter uma evasão escolar completa. Entenderam aonde eu quero chegar? Então, quando eu percebi que, ou quando eu percebi, e agora vocês têm a oportunidade de perceber também, que resolvendo essa dor, eu resolveria também um problema meu, que era esse, entendeu? De não ter previsibilidade no que eu vou, na remuneração que eu vou ter, que era de não saber como escalar, porque eu dependia de indicação, eu dependia da sorte de alguém, alguma causa ou um problema específico, mas que fosse sazonal acontecer e ser resolvido por mim. Então, eu dependia de outras demandas, mas elas eram plurais, não era nada específico. É aí que a gente faz a diferença, quando a gente faz uma escolha. Então, se é possível para mim, se eu testei isso, se isso resolveu no meu caso, também vai resolver no seu. A diferença é que aquela profissional lá de trás, se tivesse um método estruturado e um acompanhamento, estaria voando há muito mais tempo. Não teria tido o trabalho de implementar um método, não teria tido o trabalho de pensar em todo um desenvolvimento profissional de carreira para estruturar isso e poder escalar e chegar mais longe.
Se eu tivesse alguém para perguntar, como que eu faço isso? E agora, a dor do meu cliente é essa. Surgiu esse problema. Esse tipo de feedback eu não tinha como tirar com ninguém, porque eu era especialista. Eu tive que aprender a resolver tudo isso para poder solucionar o que estava acontecendo naquele momento e ser e fazer a melhor entrega possível com toda a expertise que eu já tinha de advocacia. Você sempre foi essa pessoa que, como eu, também era o resolve palmas? Você, em algum momento, já executou qualquer tipo de contrato, nota promissória, cheque? Os mais novos talvez conheçam nota promissória, cheque eu acho pouco provável. Mas existia, gente. É igual um dia já existiu o Orkut, alguém já ouviu falar? Está meio distante da nossa realidade, mas já existiu em algum momento. Então, se você deseja esse tipo de carreira de jurídica mais estável, mais estratégica, e atuando com alguma coisa que transforma não a sua vida, só a sua vida, mas também transforma e agrega valor para as instituições de ensino que você atende, esse é o nicho certo para você. Trabalhar com execuções de débitos educacionais faz todo sentido para você. Concorda? Agora, para não ficar muito extenso, eu vou ver com a Gelisa o nosso combinado lá da aula. Parece que eu tenho algumas questões para responder da aula número 2. E depois, se vocês quiserem ou tiverem perguntas, eu também já respondo as da aula número 3. Fica bom assim? Vamos começar então com as das aulas, da aula 03, porque tem muitas perguntas aqui. Primeiro, agradecer. Tem pessoas de São Luís do Maranhão, Carpina Grande, Pernambuco, Campinas, São Paulo e Palmas, Tocantins. E perguntaram de onde era a doutora. Então, pode falar primeiro aí de onde você está falando hoje. Ah, hoje eu estou falando de Palmas, Tocantins, mas de nascença sou de Marília, interior de São Paulo. Pergunta número 1. Dentro do método, você ensina a captação dos clientes? Ensino. Não é que a captação dos clientes, é que olha só, para você captar o cliente, as instituições de ensino, você vai ter um passo a passo de uma metodologia em que você vai mostrar para essa instituição de ensino que você tem o remédio certo para o problema de inadimplência dela. E aí a captação é quase que, como eu diria, é o match, sabe? Entre o que você está mostrando e agregando de valor e o que aquela instituição de ensino precisa. Pergunta número 2. Em qual cidade você começou com as instituições privadas fazendo essas execuções? Aqui em Palmas, Tocantins, onde eu moro. Na época da pandemia. Bom, eu moro aqui, gente, deixa eu contextualizar vocês. Me segue lá no @Sheila Morgante, que tem a minha história lá. Mas vamos lá. Eu me formei em 1997. Não façam conta, eu sou novinha. Me formei em 97, lá em Marília, São Paulo, e mudei para Palmas, Tocantins. E aqui eu tô desde então. Aí em 2020, só que assim, durante muito tempo, gente, aí eu falei, mas você tem tudo isso de advocacia, só agora você se especializou? Não, só agora eu achei um nicho para trabalhar, tá? E antes também, eu não me reconhecia, logo que eu saí da faculdade, tem uma coisa curiosa que talvez conecte com vocês. E é uma coisa também que eu já dei aula e os alunos me perguntam muito, eles reclamam muito na realidade, porque você sai da faculdade, você não tem assim um mercado amplo de trabalho e você ainda não tem uma especialidade para trabalhar. Então, ou você entra num escritório grande que vai te pagar ali o piso para você trabalhar 4 horas ou 8 horas, ou você tenta pegar de tudo um pouco, que é a história do generalista. Então, durante muito tempo antes de eu exercer a advocacia, eu ainda fui trabalhar só com a parte consultiva. Eu era só analista.
Eu ainda não era a advogada, eu não estava resolvendo nenhuma demanda externa, era tudo interno. E depois de algum tempo que eu fiquei na advocacia e que eu fui, como todo mundo pensa, entendeu? Eu fui lá, eu vou fazer uma especialização. Me especializei em trabalhista. Depois fiz outra especialização, licitações e contratos. E aí eu fui crescendo na carreira. Mas execuções era parte da parte geral do que eu fazia. Era do generalista. Aí, como eu contei na aula, lá em 2020 é que eu fui entrando no nicho dos débitos educacionais, entendeu? Porque fazia sentido naquele período. Respondi? Respondidíssima. Agora, algum pré-requisito, pergunta número 3, algum pré-requisito para aplicar na participação da mentoria? Fale mais sobre isso. O pré-requisito primeiro é você fazer essa escolha. Faz sentido para você se você não ganha até 10 mil reais ou mais de 10 mil reais? Se você já ganha mais de 10 mil reais, talvez não faça muito sentido para você, mas o pré-requisito é: se eu não ganho até 10 mil reais, faz sentido para mim. É o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é: se você, como eu lá no início da carreira, entendeu? Não tenho ainda um direcionamento, um nicho específico para trabalhar, talvez faça sentido para você. Ou, como aconteceu na pandemia, eu tive vários colegas que, na época da pandemia, tiveram inúmeras dificuldades financeiras. Por quê? Porque não tiveram essa capacidade de se reinventar. Não procuraram outras habilidades que pudessem sustentar a advocacia deles. Então, às vezes, não é porque você não sabe trabalhar, você sabe, foi o que eu disse, você não precisa ter experiência, você com certeza sabe trabalhar, você com certeza é uma pessoa estudiosa, mas em algum momento você ainda não conseguiu colocar esse potencial para fora. Por quê? Falta direcionamento, certo? E agora sobre a aula número 2, não, número 1 ainda, porque fala sobre confiança, né? Se tornando um especialista. Hum. Quem está saindo agora da faculdade que acabou de pegar o AB, o que que você pode falar, acrescentar sobre essa questão da confiança sobre se tornar um especialista, num específico qual nicho? Olha, gente, a gente sai da faculdade cheio de dúvidas, mas como eu disse, olha só, você não precisa ter uma pós-graduação. Você não precisa estar participando de nenhum curso de mestrado, de doutorado, nada disso. O que vai te fazer especialista é você fazer a escolha de trabalhar com alguma coisa que seja, por metodologia, aplicável. O que, que vai te trazer, tornar especialista? Lembra que eu falei que eu vi uma dor de uma instituição de ensino que eu já atendia e fui lá e resolvi essa dor? E acabei resolvendo a dor deles e a minha ao mesmo tempo? É isso que vai te tornar especialista. É você ser capaz de desenvolver essa habilidade de responder a essa dor do seu cliente de forma consistente, coerente, objetiva e recorrente. Vou pegar aqui agora, a gente tinha colocado no início, né, a questão lá do que seria esse presente no final, mas antes da gente partir para ele, tem aquela questão que foi também, que chegou pelo direct e a gente acabou colocando hoje, né? Com É. relação às três perguntas, né? Quais características deste nicho combinam com minha personalidade, que é número um? O que na minha história faz sentido com esse tipo de atuação? E três, o que eu ganho se escolher esse nicho e o que eu perco se eu não escolher nenhum. Olha, assim, a primeira delas, então, quais características combinam? Deste nicho combinam com a minha personalidade. Tá. A primeira coisa que você tem que responder, e eu acho que eu já perguntei isso durante a aula, é: você gosta de organização e método?
Essa é a primeira coisa, para saber se combina com você. A outra coisa, você tem facilidade em lidar com pessoas, em comunicar segurança naquilo que você está dizendo? Porque uma coisa é você ter facilidade, outra coisa é a gente estruturar isso de uma forma que você consiga fazer isso com clareza, com objetividade. Então, isso é importante. Quanto mais claro você for, quanto mais transparente você for, quanto mais organização e método você gostar de trabalhar, mais perto do nicho você está. Mais combinando com essa personalidade que o nicho exige, você tem. E É a outra coisa, viu, gente? pode falar. Tem mais um detalhe só, entendeu? Que eu esqueci de falar sobre a personalidade. Não confundam o que eu estou fazendo agora, que é ensinar o que eu aprendi durante a carreira para vocês, com o propósito do que você vai aplicar para o seu cliente, porque o seu cliente, ele não está no TikTok, ele não está nas redes sociais, então ele não vai te acompanhar por conta disso. Você não precisa ser uma pessoa badalada para você atuar no nicho. Ao contrário, você precisa ser uma pessoa que não precise de nada disso, que seja discreto, mas que resolva o problema do cliente. Ele não está nem aí se você é a pessoa mais famosa do Brasil no TikTok, ou seja lá onde for que você é famoso. Ele quer saber que você vai ter a capacidade de pegar o problema dele e transformar aquilo em solução. É isso que ele vai te cobrar. E aí, Qual é a por último, segunda? mas eu nunca atuei com escolas. E aí, como se tornar especialista? Se você nunca atuou, como que você vai se tornar especialista? Foi o que eu disse, você não precisa de experiência, você vai aprender a trabalhar com o nicho, tendo um método convalidado para isso. Você precisa primeiro fazer a escolha de realmente querer mudar a sua vida nesse sentido. Faz sentido para você sair do lugar em que você está hoje e tentar aplicar um método que você tenha recorrência de honorários e que isso possa te trazer estabilidade financeira? Se isso fizer sentido para você, você já é esse especialista. Você só precisa conhecer o método, aplicar o método, ter o feedback desse método e escalar esse método. Esse método ele é autossustentável. Ele vai, conforme você vai aplicando, todos os anos você vai ter esses problemas para resolver, todos os anos você tem possibilidade de escalar ele novamente. Respondi? Ok, e agora para a gente passar para a última fase, temos o presente. Qual é o presente? Ah, é verdade. Hoje, mais cedo, na Já chamada, eu falei para vocês que já agradecendo, né? Todo mundo que ficou até com a gente aqui nesse final para saber o que é de fato esse presente de hoje. isso. Na chamada de hoje, eu falei que eu ia entregar um presente na aula para todo mundo assistir a aula e agora chegou a hora do presente. Gente, é o seguinte: como a gente está em dezembro e eu estou com o espírito natalino em dia, eu preciso falar para vocês que assim existe uma forma de você saber também que se essa mentoria, se essa metodologia que a gente aplica é para você ou não. A gente faz o diagnóstico da sua carreira. Eu posso aplicar esse diagnóstico da sua carreira te fazendo várias perguntas para que você entenda e para que eu entenda também onde você está hoje e para que eu consiga te mostrar onde você pode chegar. E se isso realmente é para você ou não. Esse diagnóstico nosso é o Juris Pro diagnóstico. Esse diagnóstico eu vou disponibilizar ele agora, nessas 2 semanas de dezembro, 2 próximas semanas de dezembro, para as pessoas que solicitarem lá, fazendo a inscrição nossa lá para acompanhar as aulas
no YouTube, no Instagram também. E basta você fazer essa escolha. Faz sentido para você receber esse diagnóstico gratuito? Faz sentido para você ter a oportunidade de avaliar se isso é para você ou não? Se faz, tá aí o nosso presente. Eu vou fazer essas avaliações de forma gratuita nessas 2 próximas semanas. É só agendar lá com o nosso pessoal, com o nosso time, tá bom? E eu vou agora. Tem mais alguma coisa, Gelisa? Ou posso agradecer, pessoal? Podemos encerrar e a partir de amanhã já vai estar disponível lá no Linktree também as aplicações para a gente fazer o agendamento de cada diagnóstico. Ah, é verdade, gente, ó. Então, olha lá. No Linktree lá do nosso @Sheila Morgante no Instagram, vocês conseguem ter esse diagnóstico, fazer esse pedido do diagnóstico gratuito, fazer o pedido para acompanhar as aulas ou para se inscrever lá no YouTube. Esse engajamento é importante porque quanto mais advogados e advogadas que procuram essa oportunidade, esse tipo de oportunidade, souberem, melhor é para todo mundo, mais fácil chega a comunicação em todo mundo, e eu vou ficar imensamente honrada e feliz de poder mudar a vida de quem está me escutando, de quem topar implementar um método ou de quem fizer sentido implementar um método, tá? A, meu agradecimento geral a todo mundo que ficou até agora. Agradecimento a quem vai receber essa aula futuramente, porque não pôde estar presente. E agradecer a vocês também os feedbacks que eu tenho recebido, viu, gente? Muito gracinha todo mundo conversando comigo lá no privado e me dando feedback de aula, falando da importância desse tipo de posicionamento e desse tipo de mentoria que a gente está implementando numa área que é nova, mas numa área que é muito possível de todo mundo acessar e que, como eu disse, repito, mudou a minha vida e pode mudar a vida de todo mundo.